E agora vamos falar sobre a situação da Defensoria Pública de Mato Grosso. Hoje ela está presente em 44 comarcas e existem 18 ações civis públicas no Ministério Público Estadual para obrigar a Defensoria a convocar defensores, mas não há previsão orçamentária suficiente para essas nomeações, principalmente dos aprovados. E é para falar aí sobre esse assunto, sobre as dificuldades da Defensoria Pública de Mato Grosso, que está aqui no Jornal do Meio-Dia, o Defensor Público-Geral do Estado, Clodoaldo Queiroz. Boa tarde, defensor. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde. E o que é que precisa ser feito? E o que é que a Defensoria Pública precisaria em termos de recursos para resolver os problemas que tem hoje? Por exemplo, para ocupar essas comarcas que não têm defensor. Nós temos hoje 65 cargos que estão vagos. Faltam 65 defensores hoje em Mato Grosso para atender todas as unidades judicionais que existem no Estado. Então nós temos 65 varas, 65 juízes espalhados pelo Estado todo que não tem o defensor público atuando junto aos seus processos. Nós fizemos um planejamento na Defensoria Pública para tentar diminuir essa demanda de pessoal hoje, entendendo a crise do Estado e essas situações. Hoje, com 32 defensores públicos, nós conseguiríamos atender todo o Estado. Nós temos isso planejado. Metade do número de cargos estão vagos. Isso custa para nós, por ano, cerca de 20 milhões de reais. Então, hoje a Defensoria Pública precisaria ser incrementado no seu orçamento 20 milhões de reais para atender a todo o Estado de Mato Grosso com esses 32 defensores. Pois é, e não é de hoje que a gente fala desse problema. Fechou várias comarcas, em várias comarcas a defensoria. Daí, onde não tem a defensoria, é contratado o chamado advogado dativo, não é isso? Mas é um custo muito maior para o governo do Estado. É um custo muito maior, Nayara. Nós já tínhamos essa informação desde antes, mas nós não tínhamos estatísticas concretas sobre isso. Desde janeiro, quando eu assumi a função de defensor geral, nós passamos a fazer esse levantamento diretamente na fonte, que é junto ao Poder Judiciário, junto aos juízes que fazem esse arbitramento desses valores de honorários. Então, com as informações que nós recebemos desses juízes, dessas 35 comarcas, onde a Defensoria Pública não atende, nós levantamos o valor de 45 milhões de reais por ano em que o Estado é condenado a pagar advogados particulares para fazer esse trabalho. Como eu acabei de falar, a Defensoria resolveria esse problema hoje com 20 milhões, menos da metade desse custo. E é um tipo de economia que ela é ilusória, porque quando o Estado deixa de investir na Defensoria, por falta de recurso, qualquer razão que seja, o Poder Judiciário, cujo trabalho depende da Defensoria Pública, eles usam essa alternativa. Eles nomeiam um advogado particular para fazer o mesmo serviço que o Defensor Público não está lá para fazer. E o custo é muito maior. Só para você ter um exemplo, o custo de qualquer atividade que o defensor público realiza é de R$ 230 reais, para fazer uma audiência, para fazer uma petição, qualquer atividade. Esse valor a gente chega facilmente dividindo o orçamento total, 140 milhões, pela quantidade de atividades por ano, cerca de 500 mil atividades por ano. R$ 230 reais. O custo médio para um advogado dativo fazer é de R$ 4.700 reais. O custo médio. Dependendo de qual é o ato, varia de 1.000 e pouco para uma simples audiência, 1.000 e poucos reais, até 20 mil reais no caso da defesa no tribunal do júri, por exemplo. 20 mil reais é um trabalho que o advogado faz que dura no máximo 2 horas. Ele vai lá, pega o processo na hora, faz a defesa em plenário e o juiz arbitra 20 mil reais de honorários para ele. O defensor faz isso por 230 reais para o Estado. Então, a economia que se faz não mandando recurso para a Defensoria, ela é ilusória, ela gera um custo muito maior na outra ponta. O defensor, ele trabalha na tabela do SUS. Mais ou menos isso. O defensor, porque ele faz muita coisa, né? Com aquele salário fixo, ele atende uma demanda que é enorme, é gigante, e quando você divide o custo por esse trabalho, fica bem barato. E a Defensoria Pública já conversou com o governo do Estado sobre esses gastos que poderiam ser reduzidos aí a menos da metade? Exatamente. Desde janeiro, então, a gente está fazendo esse levantamento concreto, porque antes, Lúcio, a conversa era com base no achismo, né? Nós entendemos que o Estado gasta muito com advogado dativo, mas não tínhamos os dados concretos. Levantamos esses dados e estamos apresentando. Segunda-feira mesmo, eu estive conversando com o secretário de Fazenda, apresentando esses números para ele, e ele disse
textualmente que isso incomoda muito ao governo, esse gasto com dativo, e então apresentamos os números e já as alternativas, né, para resolver isso, que basicamente se passa nisso, de investir menos da metade desse valor na defensoria, com o comprometimento nosso de acabar com esse gasto no Estado. Qual que é a previsão de orçamento para 2020 da defensoria? Até mesmo para a gente fazer uma comparação com esse ano. Então, hoje a previsão é a manutenção, né, a proposta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, já está na Assembleia Legislativa e ela prevê lá a manutenção do mesmo orçamento para todo mundo, para a Defensoria e para os demais poderes, né? Então, seriam a repetição dos 138 milhões de reais que estão disponíveis esse ano. O orçamento atual, ele permite a gente manter o serviço como está. Então, a Defensoria continuaria trabalhando... Mas não tinha uma promessa de melhorar esse valor da Defensoria? Porque outros poderes aí acabaram sendo beneficiados no orçamento desse ano. Não, essa promessa foi atendida, mas ela atende muito parcialmente. Houve uma emenda de 5 milhões de reais no início do ano, né? Essa emenda foi aprovada e o Poder Executivo começou a repassar os recursos dessa emenda para nós agora ao longo do ano. Mas essa emenda ela era necessária para cobrir o déficit que já existia, né? Até o ano passado a Defensoria não conseguia nem manter a sua estrutura. Essa emenda permite que a gente hoje mantenha essa estrutura. O que a gente quer para o ano que vem a Defensoria ela quer contribuir com o Estado diminuindo esse gasto com dativo, mas a meta principal é atender a população, né? E nós vimos essa alternativa. A gente pode levar o atendimento para a população que hoje não tem e, ao mesmo tempo, gerar uma grande economia para o Estado. Quando a gente identificou isso, a gente colocou no papel, fez um planejamento, estamos apresentando agora para o governo do Estado. Já falamos com o secretário e estamos aguardando uma audiência com o governador, já solicitado na Casa Civil, para apresentar isso para ele de maneira técnica, com informações coletadas cientificamente e tentar resolver esse problema. Defensor, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Estamos à disposição. Obrigada, defensor. Obrigado.